Tradição Entrevista desta semana, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do Jornal Tradição Regional, Adriane Rodrigues, pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos, no qual nós agradecemos muito, Adriana, a visita aqui ao Jornal Tradição e participar conosco aí do Tradição Entrevista. É uma honra, um orgulho, uma gratidão estar aqui contigo, né? A Tradição que é um exemplo de jornalismo que abre os horizontes, que dá espaço a todos e que é, de fato, um órgão de imprensa neutro, alguém que trabalha a informação, o que a gente precisa muito da informação. Então, Adriane, queria que te apresentasse, né, essa tua trajetória. Eu sei que tu és empresária, né, fosse advogada, então tem bastante coisa aí, né? Então, fala um pouco para nós dessa tua trajetória na vida pública e na vida empresarial também. Bom, a Adriane é filha de um ex-prefeito, né, do Anselmo Rodrigues, que foi prefeito 2 vezes, vereador 2 vezes, médico. É aquele médico que vai, atende, não tem para pagar o remédio, ele vai lá e compra o remédio e leva porque ele acredita que não dá para fazer mal feito, não dá para fazer pela metade, que o trabalho tem que ser completo. E assim ele trouxe esse exemplo para a vida pessoal e para a vida pública como prefeito. E eu aprendi acompanhando e convivendo com esses 3 homens, o pai, o prefeito e o médico. Me formei em Direito, sou advogada, atuei há algum tempo, mas sou empresária. Então, vivo na pele as dificuldades do dia a dia, os impostos, os tributos, lidar com as pessoas, com as dificuldades diárias das pessoas, porque tu não consegue separar a Adriane chefe da Adriane amiga, da Adriane psicóloga, que às vezes tu faz uma parte disso também, a parceira, aquela pessoa que entende da dificuldade que o funcionário está passando lá no trabalho e em casa. Tu tem que lidar com isso, essa jornada também é tua todos os dias. Então, ser empresário te abre um horizonte, te mostra um outro lado do ser humano, sabe? Que tu não é só a pessoa da tua casa que tem importância, tu tem importância para várias outras famílias, para várias outras casas. E a Adriane começou ontem, meu pai me corrigiu, eu disse, faz 30 anos que eu tô na política. Quando eu falo 30, isso pesa? Ele disse, não, minha filha, faz muito mais. Então eu disse, meu Deus, vai pesar mais ainda, né, pai? Sim, porque para mim eu começo a contar minha trajetória de 32 anos na política, porque foi quando eu tirei meu título de eleitora. Mas eu comecei, e isso já fazem 40 anos, porque eu tinha 8 anos quando comecei a pisar na rua do lado do pai político. Quando ele botava um banquinho e fazia filiação e levava a palavra para as pessoas, a gente precisa melhorar essa cidade, a gente precisa trazer qualidade de vida. E começou a criar uma política diferente em Pelotas. Aquela política de ir de casa em casa, de ouvir de olho no olho do eleitor, de entender o que ele realmente esperava de um político. E meu pai, então, se formou um político ouvindo, era de dentro para fora. O eleitor dizendo o que esperava de um político. E foi assim que ele era apareceu muito presente, né, na comunidade, ele estava sempre junto, né? Sempre junto. Ele almoçava, ele tomava um cafezinho, às vezes, quantas vezes ele sestou no sofá, na casa de alguém aqui no Fragata. Então, essa era a relação dele com o eleitor. E eu comecei a ver, a sentir e a participar disso. Essa foi a minha iniciação. Esse foi o meu colégio. Junto com isso vinha no PDT, Partido Democrático Trabalhista. Sim. Que para mim um partido queria pelo menos dizer muito, né? Então para mim o trabalhismo era o elo ali, o empregado e o empregador. Eles tinham um elo junto, uma coisa não funciona sem a outra. E cá estou eu, empresária, e vejo que uma coisa não funciona sem a outra. Só que nós temos uma pessoa, um ente, algo no meio, que é o meu maior sócio, que é o governo federal, que é quem tira a maior parte de tudo isso e quem cria animosidade entre este elo, né? Que virou este elo, que devia ser o elo, mas que não é o elo. Mas enfim, eu começo a falar de uma coisa, eu entro na outra, e aí já misturei. Mas de onde vem, Adriane? Vem disso, dessa escola, da onde vem o trabalhismo, da onde vem a raiz da educação. Para mim, a educação liberta, a educação de qualidade, a educação que não tende nem para um lado nem para o outro, mas que ensina o ser humano a pensar, que vê perspectivas, que cria esperança, que abre os horizontes e que busca aquilo que sonha. Hoje nós estamos diante de um povo que muitas vezes não sonha. Então, se tu não sonha, o que tu busca? Tu não tem o que buscar. Isso não cria uma perspectiva, não tem horizonte.
Então hoje nós temos um assistencialismo muito grande e as pessoas acabam se acomodando no assistencialismo. Elas não têm mais ambição, elas não buscam, para elas se acomodam. E isso é ruim para o ser humano, para o cidadão, porque o cidadão que não busca nada não desenvolve. E aí tu começa a virar um ciclo Sim. vicioso que não anda. E a nossa região estagnou. Aí eu chego nos dias de hoje. O que acontece com Pelotas? Por que a gente compara Pelotas da região da Serra, por exemplo, e vê a Serra explodindo e a gente caminhando para trás? A Serra desenvolveu. A Serra tem representação, tem gente que briga, que luta por lá. Tem quantos deputados estaduais em Caxias, Bento, naquela regiãozinha pequena ali? Quantos nós temos? Isso que eu ia te fazer até dessa tua trajetória, né? Então tu teve essa experiência com teu pai, foi a melhor escola, né? Foi a melhor escola. Porque tu vivenciou todos esses momentos, né, de dificuldades administrativas, todos os momentos que a vida pública também impõe, né? Falando nessa parte de representatividade, aí que eu acho que, que nós entramos numa fala importante, porque assim, ó, é inadmissível Pelotas, região sul, não ter, principalmente Pelotas aqui, não ter um deputado estadual hoje representando uma comunidade, né, do porte de Pelotas, o número de eleitores que tem Pelotas, né? Pelotas tem 1000 votos a menos que Canoas. E por que tu acha que acontece isso, né? Isso é culpa dos partidos políticos, por botar muitos candidatos e daqui a pouco nós temos uma série de candidatos na região e esses votos acabam se diluindo nesses candidatos e a gente não consegue eleger? Ou tu acha que o nosso eleitor, vamos fazer o eleitor nosso, ele acaba sendo iludido para outra região e acaba mandando votos para fora? Bom, concluindo então, eu saí do PDT há 8 anos atrás e fiquei esperando e me filiei depois no PL. Tu entrou no PL em 2022. Me filiei no PL porque já madura, já experiente, eu começo a enxergar que o conservadorismo diz muito mais. Que eu preciso continuar com esse elo do empregado com o empregador. A educação é importante, continuo pensando na educação independente. E os horizontes precisam se expandir. Quando tu tem investimento, quando tu gera emprego, tu gera renda, tu gera desenvolvimento. Tu gasta o dinheiro volta. Tu gasta o dinheiro volta. Mas quando tu começa a botar empecilho, aí leia-se impostos, esse dinheiro não volta. E tu começa a criar barreiras. A região sul não tem representatividade, ou não tem representatividade, o que vem primeiro, né? A cultura ou os partidos? Ou os dois? Nós temos 2 problemas aqui. Os partidos hoje, nós temos 15, 17 pré-candidatos a deputado estadual. Teria condição de eleger 3, 4, 5 deputados. Eu acho. Mas se a gente colocasse 5, 6 pré-candidatos, mas não 15. Aí tu acaba diluindo. Os nossos candidatos, pré-candidatos que teriam chance de se eleger, vão ter que sair para buscar voto fora. As outras regiões já são bem mais fechadas, é difícil de botar o voto fora. Eles estão muito unidos nessa questão. Exato. E aí eles vêm com promessas, com discursos bonitos, com capacidade econômica para entrar. Não estou falando de compra de votos, eu estou falando para gerar imagem, estrutura econômica, impacto. As pessoas olham, admiram aquilo e se abraçam. Porque aquilo que tu admira gera esperança. E aí a gente não está gerando essa esperança, eles se abraçam na esperança alheia. Então, isso é um problema, os partidos políticos pulverizarem. Aí eu entro, PL, partido que eu me identifico, que defende a bandeira que eu ergo, porque para mim, eu sou bolsonarista antes de mais nada. O que é o bolsonarismo para mim? É aquilo que representa Deus, pátria, família e liberdade. Foi um homem de coragem que meteu a cara, o peito, que cresceu numa pandemia. Então, eu admiro, para mim, eu sigo essa vertente. E o partido que abarcava muito fortemente isso era o PL. Então eu fui para o PL. Mas PL em Pelotas tinham 3 pré-candidatos. Pois é. Aí não tem condição. Se o próprio partido não enxerga, não valoriza isso, aí tu começa a ver o que eu prego, o meu discurso não está sendo coerente com o partido onde eu estou. Fora esse, outros partidos também pensam dessa forma em Pelotas. Então a gente acaba dividindo muito. E onde é que entra a cultura nisso?
Como nós não temos uma cultura, nós não enxergamos, não temos um líder que a gente, esse cara briga por a gente, ele traz. Esse cara também briga, ele traz. Essa mulher não mede esforço para trabalhar, ela está sempre representando Pelotas e a região. Então, a gente não tem isso, não tem uma referência. Quando tu não tem essa referência, fica solto. Entendi. Então, no momento que a gente tiver uma referência, tiver uma liderança e os nossos eleitores enxerguem, isso faz diferença. Não podemos mais mudar. Então é aquela coisa, está dando errado, tu fica tentando outras formas, tu fica até acertar. Imagino que no momento que a gente acertar, que a gente tem essa representatividade, a gente passe a ter retorno do eleitor também. Mais uma vez, é cultural. Não é uma questão cultural de educação só, sim, não é uma questão cultural de ampla, né? É uma coisa muito parece abstrata, mas não, é de liderança, é de referência, de tu ter alguém que te puxe. E às vezes isso é emocional, não é nem racional. Mas é algo que tu sente. Hoje nós temos uma fila da saúde, que na eleição, ontem eu estava com o Cauê, que é um vereador bastante atuante aqui, né, na saúde, ele dizendo, meu pai falava muito isso, da fila da morte. Tinham 70 mil pessoas na fila da morte, esperando atendimento médico, exame, cirurgia, tudo. Hoje tem 120 mil. Aí as pessoas, mas tem 1/3 da população de Pelotas? Sim, 1/3. E ainda Pelotas é polo, né? É regional, então vem muita gente da região. De novo, não podemos pensar só em Pelotas, temos que pensar na região. Porque se a região estiver bem, Pelotas vai um pouco melhor também. Se independiza. E une forças também, né? Une forças. Isso é um grande problema assim, que a gente vê, porque muitas vezes as políticas públicas, né, as políticas, elas têm que ser mais regionais aqui na nossa, principalmente Pelotas, né? Nós acabamos atendendo a demanda de todos os municípios ao redor, né? A demanda vem para cá. Não é só saúde, né? Educação, emprego, né? O desenvolvimento. A cidade é um polo de mão de obra, comercial da zona sul do estado, né? Então a gente sabe do potencial que tem a cidade e quanto mais ela pode aproveitar isso, né? De uma forma positiva. A gente às vezes vê uma forma negativa, né? Mas Adriana, e os projetos, assim, hoje nós falamos dessa questão, como tu vai impactar o teu público, né? E quanto isso pode te trazer algum benefício ou não benefício essa saída do PL indo para os republicanos? Bom, o que eu estou dizendo para as pessoas? Quando eu saio do PL, eu saio de portas abertas, me dando muito bem com todo mundo lá dentro. Tenho uma ótima relação com o Zuco e com o Sanderson, nossos pré-candidatos ao governo e ao Senado. Falo do Zuco e o Sanderson, não estou falando do Marcel, porque minha relação era próxima com esses dois, né? Éramos do PL juntos. Me dou muito bem com o presidente estadual, com o Giovanni Cherini, que foi quem assinou a minha ficha. Quem era do PDT comigo lá atrás. O que é o PL hoje? Nada mais, nada menos que a fusão dos dissidentes, do PDT, do PTB, do DEM, majoritariamente destes partidos. Que formaram o PL do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho essa relação muito boa com eles, essa proximidade muito boa com eles. Então, eu venho pra cá, parece que eu não estou saindo do PL porque eu rompi com alguma coisa. Não, eu estou saindo porque o PL ficou grande demais. Não tem espaço para todo mundo. E a direita precisa crescer. Então, aonde que eu, vindo com a minha estrutura, com os meus alicerces, Deus, Pátria, Família e Liberdade, eu me sentiria à vontade, respeitada, valorizada e ter espaço para trabalhar? É o Republicanos, que é muito parecido com o PL em termos de estrutura de alicerce. Então, cheguei, fui muito bem recebida pelo Lúcio, nosso presidente municipal, pelo deputado Carlos Gomes, estadual, e eu pretendo impor, colocar em prática aquilo que eu defendia dentro do PL, o conservadorismo, que é principalmente olhando para a dor das pessoas, a dor imediata e a dor mediata. O que é a dor imediata da nossa região? É a saúde pública. Mas eu não posso ser hipócrita e fazer o discurso que eu vou resolver o problema da saúde. Quem resolve o problema da saúde é o município, é o prefeito, junto com os vereadores. É muito complexo. Questões de verba nacional, ou seja, governo federal, deputado federal. E aí onde é que entra o deputado estadual? O deputado estadual entra como elo, entra com uma força. Essa ponte, né? Exatamente. O que eu posso ajudar mais ainda é pelo desenvolvimento, a dor mediata, aquela que não é agora, não está sangrando, mas já está com o corte aberto. Então, a dor mediata, o desenvolvimento. Quem é que desenvolve uma região onde tu não consegue entrar na cidade?
É um buraco dentro do outro, uma desestrutura completa, mau cheiro. As pessoas não têm esgoto, as pessoas não têm a mínima estrutura. Aí tu vai sair de casa, tu não consegue sair porque o barro está na tua porta. Aí o empreendedor, o empresário, contrata alguém que não consegue sair de casa, quanto mais chegar na empresa. Então, eu estou falando de coisas muito básicas. Nós temos um conjunto arquitetônico neoclássico mais lindo da América Latina. Nós temos tudo para desenvolver o turismo. Nós estamos num lugar, eu digo, estrategicamente Pelotas. Nós temos a maior lagoa do mundo, Laguna, nós Lagoa dos Patos. Clima especial. A nossa colônia é lindíssima. Geográfica. Temos tudo, né? Temos tudo. Temos terra. Temos tudo. Temos gente, temos qualidade, temos mão de obra, universidades, cursos técnicos. Exatamente, não investimos na infraestrutura básica, não investimos em manter essas pessoas aqui. Aí vão embora, a gente não tem qualificação para manter o que tem, e o que tem a gente não tem salários para pagar, não tem condição. Então precisa ampliar Pelotas, precisa de empresa, de indústria, precisa melhorar o comércio. Olha aí quantas placas de aluga-se, de vende-se. Então, esses empregos já existiram e estão indo embora, mas as pessoas continuam aqui. Então, a gente precisa olhar para a nossa região. Mas para olhar, tu tem que ser daqui. Tu olha para o teu umbigo, não adianta. Isso não é egoísmo, isso é autopreservação. Então, eu não estou criticando. E tem muita gente que vem de fora que ajuda a cidade, que ajuda a região. Tem muito deputado que olha para a gente, que se sensibiliza conosco. Mas será que não está na hora da gente eleger quem é daqui, quem pisa na terra, quem tem pai, tem mãe, tem filho, quem escreveu sua história aqui, quem escreve sua história aqui, quem tem apego? Então eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que tu falou perfeito. Eu acho que nós temos que aprender, eu digo nós, a nossa comunidade como um todo, tem que aprender a valorizar mais a sua história, mais os seus recursos, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que o voto, a principal arma hoje... Colares dizia isso. A principal arma que existe é o voto. Ali tu decide as coisas. Aquilo que tu quer, aquilo que tu não quer. O voto te dá esse poder. É o maior poder que o cidadão tem. Né? E eu acho que não adianta a gente ter esse poder na mão e não saber usar. Ou usar ele de forma errada, ou usar ele onde que não vai ter um benefício direto à comunidade. E a gente acaba... Quanto tempo a gente vem repetindo isso aqui na Zona Sul, né? Há anos e anos, né? A gente vem repetindo e a gente continua sempre olhando para a Serra, para Porto Alegre, que é capital, enfim. Mas olhando para outras regiões do nosso estado, desenvolvendo. E nós, né, com tudo, com o Porto ao lado, com todas essas questões que a gente falou, esses principais, né? A gente tem, né, muita coisa positiva aqui, né? Que muitas regiões não têm. E a gente acaba... ainda lamentando e pensando assim, pô, como é que as outras regiões desenvolvem? E se tu ampliar um pouco, vamos tirar só a região do sul, vamos incluir Costa Doce, que entra ali São Lourenço, vai subindo um pouquinho mais. Vamos passar de Camaquã para baixo, né? Até Bagé. Paga ali. Gente, quanta universidade a gente tem. Então, pesquisa. Nós temos a Embrapa, nós temos uma pesquisa, tem as universidades que fazem pesquisa em várias áreas, né? E pesquisas premiadas a nível mundial. Por que a gente não consegue desenvolver isso na prática à região? Botar em prática aqui dentro. Então, sai grandes profissionais aqui para desenvolver outro lado do mundo e nós não conseguimos desenvolver o nosso. Exato. Eu não vou longe. Meu irmão, engenheiro, construtor, está trabalhando em Santa Catarina. Vai e volta toda semana. Tem filho, mulher, casa, família aqui, vai e volta toda semana. Eu vivo na estrada. Então, assim, eu tenho negócios em Porto Alegre. Eu sou um exemplo de que fui empurrada para fora de Pelotas por um bom tempo. Eu voltei. No momento, já fazem 7 anos que eu fico um pouco lá, um pouco cá. Eu sempre tenho assim, ó, 2 dias eu tô aqui, 5 dias estou lá. 5 dias estou aqui, 2 dias estou lá. Eu digo, minha casa é BR. Meu carro é mais minha casa do que a minha casa em Pelotas, minha casa em Porto Alegre. Porque eu vivo isso, mas eu não queria. Eu queria poder estar aqui, construir aqui, viver aqui, não depender de lá. E a gente tem tudo para isso aqui. Quantas pessoas, quantos amigos eu vejo chorando, tristes, os filhos estando embora. Porque aqui não fica mais nem com estudo, nem sem estudo. Então, antigamente a gente dizia, tu tem estudo, tu tem uma garantia. Hoje não nem com estudo. Estudo não é mais sinônimo de garantia. Nada te dá garantia. Mas eu vou mais a fundo.
Nós temos 1/3 do nosso eleitorado que não votou na última eleição para prefeito, que é aqui, ó, na tua emergência, como eu digo. Porque o prefeito, mal bem, se tu quiser, tu descobre onde é que ele mora, tu vai lá e bate na porta da casa dele. E tu não votar, isso é um descaso muito grande. É um descaso por quê? As pessoas estão desiludidas. É um descrédito. Então, a gente precisa resgatar isso também. Porque 1/3 da população elege quantos? 1/3 elege 3 deputados. 3 deputados. 3 deputados estaduais, elege 1 federal. A gente vê as últimas eleições que a população não está indo votar. Não. Uma boa parte da população já não está... É a descrença, né? Na promessa, né? Naquilo ali. Mas assim, ó, eu sempre digo assim, independente, tu tem que votar. Se tu não vota, o outro vai decidir por ti. Porque escolhe alguém e vota. Tu tem que votar, porque eu acho que assim, como eu falo, né? Eu acho que o cidadão que deixa de votar, então ele está deixando de ser comandado. Exato. Ele não pode dar opinião depois, porque tu não fez o teu papel como cidadão. Como é que eu vou ter? Eu não fui votar. Tá, eu concordo com tudo. Não é? É isso aí. A verdade é essa, né? Às vezes a gente se vê descrente. Eu que sou da política, às vezes digo, tô de saco cheio, não suporto mais isso. Mas aí, vou deixar que aquilo que eu não suporto continue tomando as rédeas na minha vida? Não. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Posso lutar um pouquinho mais. Qual é a melhor forma de lutar? Tua arma, como tu disse, é o voto. O voto faz toda a diferença. Aí eu costumo dizer assim, pois é, o menor de idade, isso é um assunto polêmico, não é pra gente debater agora, mas menor de idade, 16 anos não pode ser preso, mas pode votar. Pode escolher o teu destino, o destino do país inteiro, mas não é responsável suficientemente por seu próprio destino. Então, para mim, isso já é uma incongruência, tá? Já não bate, porque se tu é responsável para decidir o destino dos outros, tu tem que decidir o teu. Então, gente, usar o voto bem usado nos tira do pior lugar para o melhor e vice-versa. Mas tá na tua mão. E hoje, não tem mais desculpa. Tu entra no Instagram, tu entra no Facebook, tu joga no Google, tu pega a ficha da pessoa inteirinha, tu compara. Tu tem os processos, os não processos, tu tem a comunidade, tu tem tudo hoje, né? Quem pesquisa e quem se dedica a pesquisar, o eleitor hoje tem essa arma. Tem isso na própria. Antigamente, era aquilo que a mídia falava, aquilo que a mídia vendia, etc, etc. Hoje tu não é refém. Hoje tu não é refém da mídia. Hoje tu pode pesquisar em vários veículos de comunicação, em várias plataformas aí que te dão informação. Por tradição, ele vai lá e te informa. Mas tu quer saber mais daquilo, tu não tem obrigação de saber aqui onde é que compra e vende ouro, antiguidades. Tu tá dando uma informação. Tem um lugar aqui. Mas quantos outros pode ter? Larga lá no Google, vai te dar uma... Vai te dar um mapa, vai te dar localização, vai te dar a distância que tu tá do local. Tu tá comunicando um aqui, mas quantos outros não estão sendo comunicados? As pessoas não sabem dele. Quantas coisas tu pode divulgar aqui? Tu tá dando informação. Agora, uma pesquisa, o histórico dessas pessoas, tu não tem espaço para tudo isso. Mas o cidadão que tem interesse, ele busca esse espaço. Hoje a gente tem, a coisa que eu digo, a coisa mais importante é tu ter informação. Porque a partir dela, tu toma as tuas decisões, tu escolhe o teu caminho. Sim. Adriana, sendo pré-candidata a deputada, quais são assim, teus pilares, os principais pilares assim, que tu vai defender, que tu vai trabalhar nessa campanha? O que mais tu acha que é importante? A gente falou um pouco dessa representatividade na região, que a gente não tem, que o Pelotas hoje não tem deputado. Então, qual é o teu foco principal hoje que tu vai defender junto com a comunidade? Bom, meu foco é o desenvolvimento. Gerar expectativa para o nosso jovem, principalmente. Preservando o nosso produtor hoje, o produtor de mão de obra, que eu digo, o nosso empresário, e aquele que está no mercado, que está instável, porque hoje ninguém tem segurança, né? Então, para mim, isso gera problemas também na saúde. Uma coisa está linkada à outra, uma coisa está ligada à outra. Quando tu não tem segurança no teu trabalho, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia. A gente fala tanto hoje em déficit de atenção, em hiperatividade, no autismo. São coisas que para mim estão atreladas, tá? Muito atreladas. Eu falo muito em desenvolvimento, em economia, eu penso muito nas mulheres, nas mães que cuidam dessas famílias, que estão adoecendo por falta de
perspectiva, por filhos que hoje, tu olha a cada 10 lares, 4 tem crianças com... Como é que se chama? Não, os neurodivergentes. Neurodivergentes. Que não é uma questão, tá na moda, tem muita gente, não é tá na moda. A medicina evolui, a medicina te conceitua e tu consegue solucionar mais facilmente quando isso é identificado. Está sendo identificado. Então, isso não é de fazer de conta, isso é verdade. Então, essas mães estão no mercado. O mercado da nossa região está limitado. Então, as duas coisas estão linkadas. O desenvolvimento e a saúde pública. Cada vez mais a gente vê a fila da saúde aumentando. Onde tem laudo para essas crianças, para esses jovens? Eles precisam de um laudo para poder ter um tratamento. Onde tem tratamento? Não tem tratamento. E o tratamento requer medicamento. Não tem medicamento. Então, tu tá vendo que é uma cadeia inteira? E aí, entra onde? No emprego. E essas mães precisam trabalhar. Onde é que deixam seus filhos? E aí, essas mães não têm emprego. E aí, mas tem o pai. Muitas das famílias não têm um pai. Mas ok, e quando tem o pai? Alguém tem que trabalhar, alguém tem que cuidar da criança e o salário não é o suficiente. Então, é difícil. Como é que tu diz, qual a tua bandeira? Eu não tenho uma bandeira só. Eu tenho a bandeira do desenvolvimento, e aí quando eu falo em desenvolvimento, eu acho que eu consegui fazer um pouco mais, detalhar um pouco mais. Preciso incluir essas famílias num sistema que tenha emprego e renda, não assistencialismo, porque elas precisam ter dignidade. Assistencialismo sim é importante durante um período, ele tem que auxiliar, mas essas famílias não podem depender disso. Essas pessoas têm que ter independência, têm que ter autoestima, porque sem isso também elas caem de novo na saúde, na falta da saúde. Autoestima, preservação da imagem, da vontade de ser produtivo, isso te dá ânimo, isso te faz mudar a tua vida. Então, de novo, trabalhar a autoestima, o desenvolvimento da nossa região e casar com a urgência, né? A dor que a gente está vivendo hoje, que é a nossa saúde pública. 120 mil pessoas na fila esperando um atendimento, um remédio. Gente, isso é desumano. Se tu não te sensibilizar com isso, não dá nem para vir para a política. É, muito complexo, muito difícil. Todo mundo conhece alguém que está esperando Sim. por algo na saúde. Tu conhece, eu conheço, eles conhecem, todo mundo conhece. E não é um, não é dois, e não é pobre, não é rico, é todo mundo. Porque nós não temos mais um sistema que acolhe todo mundo. E tá aumentando, né? Isso aumenta. Da eleição de 2 anos, 1 ano e meio para cá, de 70 para 120 mil. É muita coisa. E aí tu começa a olhar os números do resto do estado. Começa a comparar com eles. Aonde existe o desenvolvimento, como é que está a saúde. Aonde tem saúde é porque também tem desenvolvimento. As coisas não andam sozinhas. Ontem eu conversava com o Charqueiro, que foi meu professor de Direito Consumidor na faculdade, estava numa mesa de discussão. E a gente começou a ver como no direito uma coisa leva a outra. Tudo está linkado. Aí eu cheguei e disse, não, na vida uma coisa leva a outra. Então, quando tu fala em desenvolvimento, saúde, parece coisas bem distantes, nada a ver. Talvez o desenvolvimento esteja mais próximo da educação, também está próximo da educação. A prevenção é melhor. A prevenção não leva ao hospital. Resumiu tudo. E aí, tu tendo dinheiro, condição, estrutura para prevenir. Pode atacar lá na frente para não chegar ali na situação que chega. Né? Exatamente. E isso tudo passa da onde? De tu estar ali, na raiz, sentindo junto com as pessoas. E uma coisa assim, falou, e agora eu me lembrei, né, as pessoas assim, eu não gosto de política. Tudo na vida é política. Tudo é política. Na nossa casa a gente faz política, no nosso trabalho negocia política, no nosso lazer é uma política de negociação. Isso aí. Então as pessoas quando falam assim, não me envolvo em política, alguém está me envolvendo por ti. Exatamente. Alguém está decidindo, então acho que essa é a consciência, né? Da nossa comunidade, do nosso cidadão, das pessoas, e entender que eles têm que se envolver na política, que eles têm esse é o nosso processo democrático desse país, né? Isso aí, te envolve na política, votando. E para votar, que seja consciente, dá uma pesquisada, que seja 15 minutos. Eu sempre digo assim, que tu não concorde, eu concorde, mas tu tem que ter uma opinião. Exato. Eu não precisa concordar ou discordar, pode discordar, mas é da política. Isso aí. Eu não quero que esses 30% que não foram votar, votem na Adriane. Mas eu quero que vote. Em alguém. Isso aí, que vote, que saiba o que está fazendo, que se sinta útil, pertencimento. Eu pertenço a essa sociedade, aos erros e aos acertos. É isso que faz o cidadão, né?
E essas pessoas vão estar melhor para elas mesmas. Eu vou aproveitar o teu espaço aqui. Eu vou lançar um desafio. Que a nossa imprensa como um todo, que todo mundo que tenha um pouco mais de voz, comece a trabalhar isso, o despertar dessa consciência. Vamos votar para saber depois de quem cobrar. Eu sei, né? A gente fala muito aqui no jornal, na equipe, porque a gente precisa que as pessoas, né, elas saiam dessa questão do comodismo e elas exerçam o seu papel como cidadão, né? Eu digo, ali, é rápido votar e tu vai te sentir bem porque tu tá participando do processo, né? Tu pode discutir depois. Ou durante, antes, depois. Mas, né? Tu muda, não gostou, não deu certo esse, ok? Olha que a gente estava falando sobre isso. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas, não me interessa por política, tá, mas se não te interessa, tudo que está acontecendo de bom ou de ruim é a política que te trouxe para ti. Ponto. Isso aí. É isso. Adriane, nós estamos chegando para a reta final aqui do programa, né? Tem muita coisa para se falar, mas vai ter outras oportunidades para nós continuar conversando. Como é que vai ser agora o teu processo de campanha? Tu começa um roteiro pela cidade de Pelotas, Zona Sul, como é que tu está te organizando? Bom, esse é o momento, eu acho, mais importante de todos, aonde tu ouve as pessoas, onde tu olha no olho, tu dá atenção. Eu sou assim o tempo todo, né? Mas essa pré-campanha, esse escopo diferente que agora tem, né? Antes tu tinha uma eleição, uma campanha que começa em julho e tu faz campanha até outubro, vai lá, vota e deu. Agora existe esse período de pré-campanha que surgiu, acho que por um clamor, uma necessidade mesmo da comunidade. As pessoas estão vivenciando mais, embora tenha essa abstenção muito grande, de 1/3 aí praticamente da população, mas elas estão mais participativas, elas discutem mais. Tu vê, quando se trata de um assunto, vamos falar, porque eu estava olhando aqui do autismo, né? Todo mundo entende um pouquinho. Por quê? Porque o Tradição divulga, informa, mas o Tradição vai para as redes sociais, o Tradição está nos eventos na sociedade e as pessoas estão sendo fomentadas a isso, elas participam ativamente de tudo. E também começando a participar um pouco mais da política, a se interessar um pouco mais em ouvir, pelo menos. Vamos ver como é que vai ser a repercussão no voto. Então, isso é muito bom, tu tá junto, tu tá fazendo elas pensarem. Essa pré-campanha, que inclusive já teve até debate dos pré-candidatos ao governo do estado, é muito importante porque ao longo do tempo os pré-candidatos também vão mudar de posição. Vão ter entendimentos diferentes dos assuntos. Porque eles fazem um debate lá na FEComércio em Porto Alegre, daqui a pouco eles estão aqui, daqui a pouco eles estão em Caxias. E eles estão recebendo as informações da comunidade e estão absorvendo isso tudo, né? Os anseios. Os deputados, eu acho que é uma questão mais regionalizada. Eu, como pré-candidata a deputada estadual, muitos não, tá? Muitos viajam o estado inteiro e vão querer ocupar espaço no estado inteiro. Eu não. A minha base sempre foi e vai continuar sendo aqui, na região sul. Posso me espalhar um pouquinho mais ali para a campanha, Costa Doce, que ainda aqui dentro dessa linha de corte, tá? Para baixo. Aonde a gente está esquecido e aonde eu vivo, onde é a minha realidade. Meu irmão, meu pai, minha mãe, minha família. Então, eu tô aqui, eu quero lutar por aqui. Depois, se sobrar forças, se sobrar espaço, eu até posso olhar para os vizinhos. Mas enquanto não tiver alguém que olhe o suficientemente para cá, eu vou dar toda a minha atenção para a nossa gente. Porque quando a gente não tiver mais essa necessidade, é sinal de que outros estarão tendo. Porque sempre vai existir quem está bem e quem está mal. Para um tá mal porque o outro está muito bem. Se nós não estamos bem, porque está faltando olhar. Nós estamos mal. Então vamos olhar para nós, vamos olhar juntos para nós. E aí eu falo assim, esquerda e direita, uns defendem A, outros defendem B, uns acham que o A está certo, outros acham que o B está certo. Alternância no poder é importante, tudo isso. Mas, gente, precisamos ter o poder para a nossa região. Se estiver ruim, se troca. Mas vamos exercer este poder. Este é o meu maior chamado. Vou abrir um parênteses aqui. A gente está num dilema aí na região com a função dos pedágios, né? E a gente vem acompanhando, o jornal vem acompanhando movimentos aí contra totalmente o pedágio, outros modelos que estão no estado aí para colocar na Zona Sul. Agora, recentemente, a gente não tem mais a concessão da Ecovias, né? Como é que a Adriana enxerga o pedágio na região? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga, né? Tem quem defenda que tem que ter pedágio, né? Só de uma forma justa,
e já tem muito movimento crescendo na região que não quer o pedágio. Pois então, é um assunto muito difícil de falar, porque vai contra muitas pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu concordo em grande parte, mas eu sou a favor das concessões, desde que elas sejam bem estruturadas e sejam justas. O que eu avalio? Hoje nós temos uma grande parte da nossa sociedade sendo prejudicada. É muito pesado para o motorista, para aquele que leva, que traz o alimento da nossa mesa, é muito pesado o que cobram dele. Porque ele já paga imposto, ele já paga manutenção, ele já tem as dificuldades do trabalho dele e ele ainda paga tão alto para transitar, para fazer por nós. Outro lado, quantas pessoas em linhas vizinhas ali, né, tem que passar de um lado para o outro, que trabalham num lado, moram no outro e tem que pagar aquilo diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Então, tem questões que tu tem que analisar. Aquelas pessoas, elas têm que ser isentas. Algumas pessoas têm que ter uma tarifa simbólica de manutenção, ou até mesmo nem é de manutenção, de segurança, porque as concessionárias, elas prestam um serviço de segurança também, de assistência. Não é só manter a estrada asfaltada, iluminada, identificada, mas também de socorrer. Então, a gente tem vários pontos a analisar. Não é só o pedágio, pagar ou não pagar o pedágio. Tem tudo por volta. Aí, a segunda pergunta, que também não menos importante. E a manutenção dessas vias? Vão existir se não forem concessionadas? Se não tiver um terceiro respondendo e sendo criticado, apontado, solicitado diariamente, o governo vai desempenhar esse papel? A gente vai conseguir cobrar do governo? Aí o número de acidentes, o risco de vida, como é que fica? Isso tudo, a gente não tem esses dados. Se discute, o pedágio sim, pedágio não, mas esses números, risco de vida, risco de morte, a segurança de quem transita. Então, isso para mim é o mais importante na discussão. A gente achar o equilíbrio. Aí a gente começa a olhar outro lado. Tu vai para Santa Catarina, tu paga lá 3, 2 e pouco um pedágio. Por que o nosso pedágio tem que ser R$20? Então, aí entra o equilíbrio. Eu sou a favor, desde que exista um contrato que não seja genérico, que seja avaliado. Quem produz, quem circula com o alimento que vem, que vai da nossa mesa, as pessoas da vizinhança, a questão da saúde, porque quantas vezes é uma questão de saúde que tu tem que ir, tu tem que vir. Então, essas coisas têm que ser abarcadas num projeto de concessão. Ok. Obrigado, então. Adriane, mais uma vez, te agradeço. A gente está chegando no final, tá? Sucesso na tua caminhada aí como pré-candidata. Seja nossa essa caminhada. Deputada, né, pelo Republicanos. E nós estamos de portas abertas aqui, sempre quando precisar. O Jornal Tradição está à disposição, né, para divulgar, para multiplicar, né, as informações que são relevantes à nossa comunidade. De novo, é da região, né? É nosso, né? É nosso. Então, gente, só agradecer mais uma vez. Obrigada, Edilson. Obrigada a quem nos escuta, quem participa e que faça a sua parte para a gente poder fazer melhor a nossa. Ok, obrigado mais uma vez a todos pela atenção. Próxima semana, mais um programa Tradição Entrevista. Até lá.